E agora a gente vai para a nossa primeira entrevista, conversando sobre um evento sobre empreendedorismo feminino, que a gente estava horas para trazer essa conversa com a Daniele Cosme, que é a fundadora da Clã Conexões, porque tem o Mulheres à Frente no Villa Talks, que é sobre liderança, empreendedorismo e inovação, que acontece hoje, a partir das 19 horas, lá na Vila Roubadinhas, aqui em Porto Alegre, né? Quem ainda não visitou, é Rua Silva Jardim, 140, bairro Auxiliador, um ambiente super bacana de circulação, de lazer também, mas que tem esse espaço para conversas importantes. A de hoje é sobre isso, a gente aproveita então para trazer a agenda e o tema do empreendedorismo feminino. Daniele Cosme, bom dia. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Chauspe, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bom, em novembro a gente teve, trabalhado muito empreendedorismo de modo geral, porque tem datas comemorativas, e o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, então se falou muito sobre isso. Mas é um tema que a gente precisa estar sempre colocando, eu até provoco que a gente faça eventos de empreendedorismo feminino com um público masculino, porque muitas vezes a gente fala sempre de mulher para mulher, e é importante que a gente tenha essa audiência masculina, e falo isso até porque, como a gente está numa rádio aqui, você, homem que está nos escutando, este assunto é para você, não achar que a gente está numa situação separada. Mas o que vocês querem chamar a atenção nesse espaço que tem hoje, Daniele? Bom, hoje a gente vai fazer um bate-papo, Esse bate-papo ele é decorrente de um outro que já aconteceu em setembro, na Semana Caldeira, onde a gente vai, algumas mulheres pontuais, cada uma na sua área, falando sobre liderança feminina, empreendedorismo e inovação. Então, a gente vai estar eu, falando de liderança feminina, empreendedorismo na parte de tecnologia e inovação, a Laura Bier, empreendedora, fundadora do Villa Roubadinhas, a Daniele, da Dell, e a Renata, Vieser, que é diretora da AGS, Associação Gaúcha de Startups. Então, o nosso propósito é mostrar e trazer, como você falou, esse holofote para o empreendedorismo feminino, para a liderança feminina, porque a gente fala muito também de empreendedorismo, mas pouco em liderança, Então, toda empreendedora também com seu papel de liderança, seja no empreendedorismo tradicional, ou seja no empreendedorismo na parte de tecnologia e inovação, que a gente tem um ecossistema bem vibrante no Rio Grande do Sul, cada vez mais hubs de inovação aparecendo, eventos, e é preciso trazer, dar essa visibilidade, não é dar voz às mulheres, porque eu falo que as mulheres já têm voz, mas ampliar essa voz, E como tu falou, é perfeito, nos nossos eventos que a gente organiza, agora em novembro teve o WFL, que foi Women Founders and Leaders. Nós convidamos homens, nós convocamos homens, porque é preciso que eles estejam presentes, Eu fiz faculdade de História, sou historiadora por formação, então eu ouso dizer que a nossa sociedade ela é feita por homens e para homens. E a gente precisa que eles estejam junto, para que essa equidade aconteça. Então, a gente quer mostrar esse poder, essa relevância. Dados comprovam, de quanto a rentabilidade de empresas aumenta com mulheres à frente em liderança, o poder e o número de empreendedoras no Brasil, e a diferença que isso faz na economia. Então, nosso bate-papo é para trazer um pouco dessa vivência, dessa experiência e mostrar isso, essa realidade que está tão próxima da gente. E às vezes a gente olha só para o eixo Rio-São Paulo e esquece todas as potências que nós temos aqui. Dani, tu deve ter, obviamente, a informação do quanto o empreendedorismo feminino representa no Brasil hoje, assim, mercadologicamente, falando de percentuais, assim, quanto de mulheres empreendem no Brasil hoje em relação aos homens? Olha, alguns dados que a gente tem do Sebrae, alguns mostram que 53% das empreendedoras são mulheres, do empreendedorismo tradicional é mulher, Quando a gente fala em empreendedorismo tradicional, quando vai para a área de startups, esse número ele é drasticamente menor. Hoje, menos de 7% das startups, que são empresas de tecnologias, são fundadas ou cofundadas por mulheres no Brasil. Então, no empreendedorismo tradicional, a mulher ela ainda empreende mais, mesmo de forma informal, A gente vê muita mulher empreendendo, talvez não criando um CNPJ, mais por necessidade, mas o número de empreendedoras ainda é maior, em torno de 53%, mas na tecnologia nosso espaço ainda é um pouco menor e por isso a gente procura trazer ações e programas, como a gente vai fazer hoje a divulgação do programa EVA, que é um programa de desenvolvimento de lideranças femininas em inovação.
potencializar, né, cada vez mais essas mulheres, para que o número de empreendedoras femininas na inovação ele aumente no Brasil e se equipare ao número de empreendedoras no mundo tradicional. Bom, tu vais falando e eu vou lembrando de uma série de dados e conversas, né? Faz 6 anos, o pessoal que ouve aqui já me ouviu falar sobre isso, faz 6 anos que eu tenho um podcast sobre empreendedorismo feminino, que é o Âncora de Carreira. E a gente fala muito sobre isso, né? O empreendedorismo feminino, que ainda é predominantemente o empreendedorismo por necessidade. É a mulher que precisa gerar renda, precisa cuidar da sua família, né? E muitas mães solos nessa condição. Até a Consul tem um projeto que se chama Consulado, e eu me lembro de uma frase, né, que eu ouvi da representante, que é: quando se investe na mulher, se investe em comunidade. Em geral, a mulher tem como vem de uma cultura de cuidado, de investir em quem está no entorno, de fazer este apoio, e não diferente disso é a organização de eventos como esse, né? Sempre as mulheres buscando apoiar mulheres. E esse é um dado que tu trouxeste que chama a atenção, que é da tecnologia, as áreas de engenharia, as áreas de tecnologia, com uma representação feminina ainda pequena. Mas do que tu percebes, né? Este aumento vem acontecendo, é de modo significativo, ainda é muito lento. Como é que tu percebes a presença da mulher na área de tecnologia, engenharias e inovação? Bom, eu vivo esse mundo, né, há uns 5 anos, eu sou sócia fundadora de uma startup. Então, eu mergulhei na inovação e tecnologia, convivo. Esse número vem crescendo, né? Existem vários institutos e comunidades hoje, Porto Alegre, na região, que mostram, né, esses números, então são focados para mulheres em tecnologia. Esse número vem crescendo, porém, o que a gente percebe é, muitas startups, por exemplo, são fundadas por homens e por mulheres em parceria, mas no momento da liderança, no momento de uma negociação com investidores, no momento de uma apresentação de pitch, que é quando vai para um Demo Day, um programa de aceleração, tu tem que apresentar, quem apresenta são os homens. Então, existem muitas mulheres trabalhando, só que elas ainda estão ou fora do papel de liderança, ou na liderança só interna, né? Quando vai para fora, quando vai para o ecossistema, quando vai para a representação, elas vão só em momentos de eventos de empreendedorismo feminino. Então, esse número existe, ele está crescendo, mas a gente precisa cada vez mais potencializar, né, essas mulheres para que elas se sintam potentes, capazes de assumir essa liderança, de dizer: não, eu vou apresentar o pitch, eu vou representar, sentar na mesa com o investidor. Esse programa, o programa EVA que a gente desenvolveu, que vai vir agora, começa em janeiro, ele vai finalizar dentro da South Summit com 2 rodadas de investimento. Então, ela vai sentar na mesa com investidores e ela vai ter aquele momento de ela negociar e fazer exercer a verdadeira liderança dentro da tecnologia, dentro do seu negócio. Mas é um número muito pequeno, pequeno ainda e precisa muito crescer. Eu queria te perguntar sobre o que tu achas que é definidor nessa postura de representação. Se é a insegurança da mulher em si, né, dessa síndrome de impostora, que é algo tão presente, ou se é a relação com o público. Se eu tenho a possibilidade de colocar um homem, eu vou porque este público espera por isso. E por que eu digo isso? Porque em diferentes setores, né? Eu me lembro de uma advogada de São Paulo, em que é sócia do marido, mas ela é especialista numa área, quando vai para a reunião com os dois, de ter clientes que só falam com o marido. E me lembro de uma CEO de uma vinícola aqui do Rio Grande do Sul, que além de ser mulher é bastante jovem, então preconceitos cruzados, e que chega como CEO, mas não, agora eu quero falar com o dono do negócio. Não, mas eu sou a pessoa que representa isso. Então, desse público que tem uma expectativa de falar com o homem, o que tu achas, né, pela tua percepção, que pesa mais agora? A própria insegurança feminina ou esse público que praticamente exige um interlocutor masculino? Eu acho que é uma soma, né? A insegurança feminina está presente, né? Tu, como mulher, sabe, a gente vive com a síndrome da impostora o tempo inteiro. E esses tempos eu estava ouvindo, né, lendo uma matéria e ouvindo um podcast, também existe a síndrome da coadjuvante. A gente, né, fica sempre olhando a vida ou olhando o outro e se põe em segundo lugar. Mas ainda no ecossistema, ele é um ecossistema masculino. Eu digo que ele não é machista, né? Eu convivo nesse ecossistema há 5 anos. Ele é masculino e tem essa questão de eu falar com homens. Os homens são mais diretos, né? Essa cultura
né? Esse viés inconsciente de que a mulher ela vai ser muito mais dramática, que ela vai ser muito mais emotiva, que ela não vai conseguir levar uma negociação. Então, acho que a gente ainda precisa construir isso de que sim, mulheres estão à frente, mulheres são líderes, mulheres conseguem, então a gente precisa trabalhar na mulher, tanto a questão interna, né, de desenvolver essas competências que ela tem, entender os seus gaps e trabalhar neles, mas também de se empoderar desse momento. Não, eu posso falar, né, e bancar esse momento. Quando um homem disser, eu quero falar com o CEO, dizer, não, só um momento, o CEO sou eu, tu vai falar comigo, te dirige para mim. Então, eu acho que ela bancar isso é extremamente importante, isso precisa ser desenvolvido. Se a gente começar a pensar na história, né, e fizer uma análise de memória mesmo, assim, o primeiro empreendedora da face da Terra é a mulher. Sim. Começar a pensar sobre isso, assim, e nos cuidados, empreender tempo, empreender dedicação, né? E o homem não aprendeu isso ainda, é uma coisa meio curiosa. E eu acho que algumas mulheres também não aprenderam, porque daí entra a questão da sororidade. Eu já vi muitas mulheres quererem falar com os homens e não com as mulheres. Então é um trabalho árduo, né? Parabéns, Dani, pela empreitada aí, pela coragem também, porque é preciso ter coragem, né, nesse universo todo. E Dani, para fechar, o projeto EVA, né? Qual é a sequência dele? O programa EVA ele é um programa de desenvolvimento de lideranças, né? Ele é realizado pela Clã Conexões, em parceria com a CEIDAP, a Secretaria de Inclusão Digital do Governo do Estado, o SEBRAE, em parceria também com a Rede RS Startup e o Instituto Elas Prosperam. Ele está com inscrições abertas para mulheres que são líderes, sócios fundadoras de startups. A startup precisa ter um CNPJ no Rio Grande do Sul e precisa já estar faturando, ou seja, não pode ser uma ideação, tem que ser um negócio já. Ele começa dia 15 de janeiro. São 6 encontros presenciais, 6 encontros online, encontros com vivência nos principais hubs de inovação de Porto Alegre, né, para que ela viva esse momento e converse com outros CEOs, com outras startups, com outros líderes. E ele termina com 2 rodadas de investimento dentro da Salto Summit Brasil, uma oferecida pelo programa e uma pelo Sebrae junto com o Capital Empreendedor. Então, ele é um programa que vai trazer, além de workshops, acompanhamento com psicólogas e com mentoras para que a mulher ela entenda o seu próprio gap, né, um diagnóstico dela como liderança, com aquela psicóloga para que ela entenda as potencialidades e onde ela precisa se desenvolver, mentorias individuais para que ela se desenvolva e no final uma jornada em paralelo, né, coletiva desses workshops e essas rodadas de investimentos que são em abril. O programa é totalmente gratuito para as mulheres, né? Então serão selecionadas 15 empreendedores nessa primeira fase do programa, nessa primeira edição. Tem algum faturamento mínimo ou não? Já tem que ter faturamento CNPJ? Tem alguma faixa específica? Não tem faturamento mínimo, tem que ter CNPJ e tem que estar faturando, né? Então, o faturamento ele tem que existir, porque no mundo das startups, uma startup está no momento de ideação ou do momento de MVP, onde está testando uma ideia e não tem. Então, tem que estar faturando e, importante também, né? Tem que ter pessoas no time além dos sócios. Então, por exemplo, não pode ser só 2 sócios, tem que ser 2 sócios e um funcionário, 2 sócios e uma pessoa terceira. Sim, para que ela se desenvolva também esse perfil de gestão de time, gestão de equipe, né? E liderança. Então, quando tu tá só com um sócio, vai ser mais difícil tu entender os teus gaps nesse processo de gestão de times, de liderança e de equipes. E por onde se dá a inscrição? A inscrição acessando o site claconexões.com, né? E também nas redes sociais tem o link de inscrição. Ele é um link bem simples, né? Faz a inscrição ali, todos os dados já ficam ali. As inscrições são até 20 de dezembro. E aí, dia 10 de dezembro, a gente anuncia as 30 primeiros selecionadas. Essas 30 passam por uma segunda entrevista, aí a seleção ela é mais próxima, né? Para se entender essa mulher e o momento dela. E 15 selecionadas são divulgadas depois. O programa começa dia 15 de janeiro. Inscrições até 20 de dezembro. 20 de dezembro, isso. Hoje no evento, até esse evento, a gente vai fazer uma ativação do programa. No dia 12 a gente tem uma outra ativação do programa, né? Nas redes sociais do Sebrae, nas redes sociais da CEIDAP, da Clã Conexões, da Rede RS Startup, do Elas Prosperam. Tem cards de informação e os links de inscrição também. Tá certo, obrigada. Daniele Cosme, que é fundadora da Clã Conexões. Obrigada, sucesso aí com o projeto.
Obrigada pelo espaço, pela oportunidade e espero vocês hoje à noite lá no evento do Vila Talks, que vai ser bem bacana.